O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como Produtor de Energia Renovável, Selo Verde Rural Sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação desse dia 19 de maio, segunda-feira. Já passamos aí da metade do mês, vamos rumo a junho e a gente precisa entender, né, como que fica a previsão do tempo para os próximos dias. A gente tem visto, né, pessoal, nos últimos dias uma condição peculiar acontecendo no Brasil, né, as temperaturas elevadas. Aqui em Campinas a gente sentiu bastante calor aí no final de semana, o sol raiou forte, né? Aquele calor meio fora de época, né? Porque quando a gente já fala em outono, a gente já está olhando ali praticamente para o inverno, a gente espera que essas temperaturas diminuam, né? Mas está acontecendo ao contrário, temperaturas aí altas, né? Em torno de 30 graus, né? Chegou a bater aqui em Campinas, até um pouco mais. Enfim, a gente acaba olhando aí para essas temperaturas fora de época, né? Outra questão que precisamos olhar são essas chuvas, né? A gente vê a chuva voltando lá para o sul do país e temos alertas para o Nordeste, temos uma situação muito preocupante também acontecendo lá na Argentina. Enfim, temos muita coisa para conversar aqui com Lance Werks Jr. Lance Werks, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Fala, Erickson. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tem tanta coisa, embora sim estejamos num período um pouco mais seco, tem vários pontos que vale ser mencionados aí, né? Atribuir certo destaque. Bom, vamos começar então pelas condições de chuva. Vamos mostrar como que ficam as chuvas pelo país nos próximos dias. Certo. Bom, o Brasil Central não é muito novidade, que nesse momento, tradicionalmente, já fica mais seco, e para esses próximos dias, uma certa sequência de condições de não haver a formação de nuvem, ou ela ser muito limitada em termos da chuva acontecendo no Brasil Central. Tem uma condição de chuva mais para a região sul, e aí sim ela consegue levar um pouco de chuva ali, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, áreas também mais ao norte ali do Pará, Nordeste. Eu vou colocar no acumulado das pêntadas para a gente ver esse total de chuva, avançar aqui por esse slide. Depois eu volto no dia a dia, caso algum participante queira saber mais detalhes de forma pontual. Nesses primeiros 5 dias, de segunda até sexta-feira, essa nova passagem de frente fria vai contribuir então com chuvas ali, como eu mencionei, na região sul de modo geral, Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, pega também parte ali de São Paulo, então, mais no litoral, né? Faixa litorânea, Rio de Janeiro também. Vale um certo destaque aqui também para as áreas produtoras de café, pegando aqui leste de Minas, Espírito Santo, Bahia, então é um ponto interessante também. Outros dois pontos que vale a pena ser mencionado. Nesse momento, né, Roraima ainda continua com a safra acontecendo lá, né? É diferente a questão do calendário lá. Então é uma semana chuvosa por lá. Continua nublado, úmido. É cenário ali, né, que a gente configura como uma situação de invernada. Então
ponto de atenção para esse cenário lá. Produtores que estão fazendo parte de safrinha aqui, de Imperatriz, Marabá para norte, condição boa de ali, chuva retornando, né? Mas, claro, o Brasil Central a gente vê aqui de forma mais aproximada que não tá legal. E aí, uma área que, algo a se mencionar, que vai além da gente pensar no mundo agro, nessa sua distribuição de chuva e consequências, é aqui em Alagoas, que choveu muito no final de semana, áreas ali, né, de Maceió se aproximando de 300 milímetros em alguns lugares, que já é aí, né, acima da média para o mês inteiro em chuva em 48 horas, sendo projetado ainda essa magnitude de chuva abrangendo bastante o estado, obviamente, pega ali na parte de Sergipe também, de Pernambuco, nesse exato momento, José Pereira ali já antenado, seguindo com a gente, já está de olho na condição de chuva lá para Oricuri. Mas retornando então para a análise, condição de chuva forte, volumes significativos, de forma abrangente pelo estado e na parte que margeia o litoral, alguns acumulados podendo passar ali novamente dos 200 milímetros. Então, é um cenário para se ficar de olho. Obviamente, tem aí os órgãos competentes, INMET, CEMADEM, as defesas civis regionais do estado, que devem olhar para esse cenário, porque realmente é uma condição que chama atenção para lá, olhando aqui, né, de segunda a sexta-feira. E aí, olhando então a partir disso, de sábado até a próxima quarta-feira, onde que vai estar favorável e onde vai estar mais difícil de chuva. O difícil continua sendo o mesmo. É o Brasilzão central, a gente vê o mapa ali, né, todo branco, que na verdade é a paleta de cor indicando que não tem cor nenhuma, que significa que não tem chuva sendo projetada ali, é mais continuação de pouca formação de nebulosidade, umidade no solo cada vez diminuindo, tornando o ambiente mais seco, obviamente, na projeção de safrinha, talvez isso em algum momento comece a fazer preço, o pessoal imaginando questão de qualidade dos cultivos de modo geral nessa porção do Brasil Central, que já tem uns dias que não está chovendo de forma bem distribuída. Eu vou fazer um desenho aqui nesse segundo mapa para mostrar mais ou menos as áreas que está mais difícil a questão de chuva aí nesses últimos dias, né? Essa porção que eu desenhei, esse polígono aí, ali é uma região que está bem difícil de chuva, então talvez em algum momento isso possa vir a fazer preço, mas só, bem, continuando, para as áreas que mais chamam atenção em termos de safra, continuidade aí dos trabalhos, Roraima segue bastante chuvoso, nublado, e o pessoal nas fases de fungicida ali talvez até já comece a projetar algo mais, porque é realmente muito nublado, chuvoso por lá, obviamente, Equador, aquela porção ali tem essa característica, mas nesse momento de safra, ali para eles, então acho que talvez chame um pouco mais de atenção em termos de cuidado com a safra de modo geral lá. O Maranhão, que o pessoal que está na safrinha ali, que passa a ter um pouco mais de dificuldade, junto com o Piauí, o Pará começa a dar aquela fraquejada, então quem se aventurou numa condição ali mais de safrinha, projetando ali essa segunda renda, digamos assim, esse segundo trabalho no campo, começa a perder um pouco de força de chuva por lá também. Continua a chuva naquela porção mais de desde leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, vai da Bahia até no litoral do Nordeste, ameniza pelo menos o cenário de chuvas lá na Grande Maceió, Alagoas, todos os estados aqui de modo geral, mas a gente vê que ainda continua, né, pela escala de cor, é projetada ainda uma continuidade de chuvas ocorrendo por lá. Então, assim, ainda vai ter mais alguma coisinha depois. E mais uma frente fria ainda é esperada a atuar, levar chuvas pelo menos nessa porção mais sul da região sul, sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, sendo o Rio Grande do Sul o estado mais beneficiado. Então, isso aqui é um overview de modo geral aí, dividindo em 5 dias, o que temos de esperado de chuva para o Brasil de modo geral. Brasil Central é que na chuva tá difícil por enquanto, viu, Erickson? Eu vou pedir para manter esses mapas das pêntadas, né? Vamos focar na pêntada 1, né? Vamos olhar para essa semana, tá, pessoal? De primeiro aqui. A gente tem essa condição, então, de umidade, a gente vê claramente que ela entra ali mais forte pelo Alagoas, como o Lanzoberto quis comentou, pega o Sergipe, né, uma parte ali do Sergipe, pega Pernambuco, pega Paraíba, pega ali o leste, né, da Paraíba, vamos
cantinho ali do Rio Grande do Norte, uma parte também do Ceará, ou seja, mas a gente vê então que essa condição da umidade ela vem do Alagoas e vai se alastrando ali pelos lados, né? Pelo menos ó, na imagem dá para ter um pouquinho dessa noção. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, né, de uma forma mais científica, né, mais aprofundada, essa condição dessa semana aí para essa região, Los Werks, para a gente entender realmente né, o que trouxe essas condições de umidade aí para o Nordeste. Os sistemas meteorológicos que acabam atuando nessa região do Brasil, a ZECIT já deixa de ter aquela influência, porque ela tem uma abrangência um pouco maior e ela estaria mais nesse quadrante aqui, né? Então ela acaba sendo, é, pode ser assim, né, vou falar, um coadjuvante, contribuindo um pouco com pulsos, que a gente fala na atmosfera de modo geral, mas ali nessa região aqui acaba que a alta pressão no oceano, a gente chama de ASAS, o nome do sistema meteorológico, alta subtropical do Atlântico Sul. Ela gira aqui no oceano, nesse sentido aqui, né, anti-horário. E aí, quando ela está mais intensa ou se aproxima mais do continente, ela transporta o ar mais úmido, está mais intenso, né? Como se fosse batendo, colidindo, indo em direção a toda essa faixa aqui do Nordeste. Então, agora ela estando mais intensa, se aproximando, adentrando mais o continente, ela contribui com, digamos assim, né, disparar mais desses pulsos que fica de forma contínua injetando umidade no continente, por isso que vai ter essa condição, né, muita umidade adentrando, contribuindo com isso. Outro sistema que por vezes acaba contribuindo, não tem uma avaliação ainda se ele está ativo nesse momento, embora eu tinha visto uma matéria abordando sobre, o pessoal chama de DOL, né? São distúrbios ondulatórios de leste. Aqui mais ou menos nessa região do Equador, esses distúrbios acabam justamente promovendo essas áreas que ficam mais chuvosas ainda. Mas até então, haveria um cenário para, na verdade, o sistema se atrasar, ao invés de adiantar e atuar agora. Então, por isso que, da forma como eu estou enxergando, que está atuando na costa de modo geral, esse cenário de chuva, e não tão localizado como fica mais normalmente ali entre Paraíba e Ceará, quando um DOL está mais ativo, atuando por ali, e sim agora a alta subtropical do Atlântico Sul, mais ou menos posicionada por aqui, um centro de alta pressão, sempre injetando, transportando umidade e colidindo, adentrando nessa posição aqui, né, desde o sul da Bahia, adentrando mais aqui nessa região. Então isso vai contribuir com que, não, aqui no caso não é um dia de chuva em específico, né? Se a gente voltar nos outros dias, a gente vai ver aqui, ó, um, 2 dias até que tá mais fraco, mais condição de chuva. Nos outros dias, na segunda tem, domingo até fica um pouco fraco. E a gente vai vendo sempre, ó, as chuvas acontecendo de forma frequente. Então sempre vai tendo alguma coisinha, algum pulso por conta da forma como essa umidade vai sendo entrando em direção assim ao continente. É como se fosse, né, a umidade vem, ela encontra o continente, sobe e aí forma nebulosidade, nebulosidade gera a chuva. Então, nesses próximos dias, essa alta pressão contribuindo muito com essa chuva distribuindo de modo geral nessa porção mais da faixa costeira do Nordeste como um todo. Agora vamos olhar para a Penta da 2, que chama atenção para um outro extremo do país, que é lá no Rio Grande do Sul. E aí a preocupação que a gente tem nesse momento, Lanzwerks, a gente vê a Argentina, né? A Argentina nesse momento teve muita chuva, teve enchente, e a gente sabe que boas partes das frentes frias que vão chegando para o sul do país passam ali, né, por aquela região. Argentina, Uruguai, enfim, as condições acabam vindo de lá algumas condições. A pergunta que a gente vê e a que a gente acaba se preocupando é exatamente isso, né? Vamos ter esse olhar, né, do que está acontecendo na Argentina e como isso pode repercutir de alguma forma aqui para o sul do país. Tá? A gente teve também, né, nessa passagem. Nesse momento tá chovendo ali, vai, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, pega um pouquinho do sul e oeste de São Paulo, que é dessa frente fria que atuou durante o final de semana, que levou chuva, assim, promoveu essa distribuição de chuva ali na Argentina e Uruguai também.
Então, quando a gente olha aqui nas duas pêntadas, mas você reforçando mais aí o cenário da segunda devido à abrangência dessa chuva, são duas frentes diferentes que vão acontecer nesses próximos 10 dias. Então, duas baixas pressões vão atuar, formar ali, né, áreas mais abrangentes de nebulosidade, instabilidade, condição de chuva. E quando a gente vê aqui na pêntada 2, chegando um pouco mais próximo, essa região aqui, lembrando, Erickson, quando a gente conversou tem 2 semanas, um cenário de chuvas significativas para ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, que eu havia mencionado, acabou acontecendo naquele final de semana, na semana anterior. Só ali em algumas áreas já, né, ultrapassaram a média histórica para o mês como um todo. Quando a gente vê esse cenário de uma frente já sendo projetada com essa abrangência, ou seja, pegando mais ali a região de Uruguaiana, toda a região da Campanha Gaúcha, né, essa metade sul do Rio Grande do Sul, com volumes passando dos seus 50 milímetros, na sua maioria, e em alguns pontos, aqui entre a Argentina e o Uruguai, podendo passar, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para a gente ver a escala de cor, podendo passar dos seus 100 milímetros, em alguns pontos até de forma mais intensa, provocando ali, né, pontualmente acumulados mais significativos. Então, é uma outra frente fria, quando a gente olha aqui o mapa, ele está até o dia 28, eu acho, isso, 28. Mas, quando a gente olha os modelos, eles estão até evoluindo um pouco mais a chuva ali para o dia 29, 30, 31, pegando um pouquinho mais de Mato Grosso do Sul, Paraná, inclusive podendo ser ali um episódio de frio mais forte em termos de diminuição mesmo, né, e abrangente, chegando mais em áreas ali próximas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, com temperaturas e aí assim, nas cenas mais baixas do ano. Mas como ainda não tem uma confirmação muito boa dos modelos, aí eu não vou adentrar muito na análise, que muito provavelmente os demais colegas que vão atuar junto com vocês ao longo da semana, ali vamos colocar aqui na quinta, sexta-feira, o colega que vier vai ter uma noção bem melhor de falar se esse cenário ganhou força ou não, porque aí a gente pode já mudar a conversa e pensar em áreas que de fato pode ter ali uma ocorrência ou outra de geada. Não seria algo que, num primeiro momento, adentraria mais a porção central do Brasil, mas a região sul, algumas áreas de São Paulo, sul de Minas, talvez possa ser um pouco mais impactadas. Então, mas é claro, é um cenário um pouco mais para frente para ser falado. O que chama atenção, olhando aqui na segunda pêntada, volumes mais uma vez atuando ali, né, instabilidades ocorrendo nessa região da Campanha Gaúcha. Vai ser destaque aí para final de semana e início da semana que vem. Muito que bem. A gente pode complementar, né, mesmo sem querer arriscar essa questão das geadas, vamos complementar com a questão das temperaturas, como que fica, vamos para os Uhum. próximos dias. Até eu trouxe os mapinhas para a gente dar uma olhada. É claro, aqui o foco está sendo um pouco mais na possibilidade de geada, mas de repente seria interessante também eu começar a compor alguns mapinhas para a gente olhar em questão de temperatura máxima, em algum momento umidade muito baixa também. Mas eu já já eu menciono também dessas temperaturas máximas, então, né? Mas devido ao avanço dessas instabilidades que a gente está vendo agora nesses dias, né? Essa chuva que está acontecendo mais ali ainda agora entre o norte gaúcho, sul de São Paulo. Ela vai promover o avanço um pouquinho assim, uma temperatura um pouco mais baixa, só que de forma comedida em termos de abrangência. A gente vê aqui os mapas de segunda e terça-feira, como que o Rio Grande do Sul ainda está com temperaturas ali, né? Alguns lugares até acima de 15 graus. Na Argentina e Uruguai, aí sim. A gente está vendo algumas áreas ali que eu coloco uma isolinha, né? Só para ajudar o pessoal que está em casa a identificar, ó. Aqui é uma isolinha que eu marco 7 graus. E aí, com a questão, né, a gente chama de gradiente de temperatura entre o que seria o abrigo meteorológico e a relva. Então, nessas áreas, dependendo da situação, já pode começar a ter ali algum cenário de geada. Então, é só para fazer uma demarcação. E aí a gente já vê que na terça-feira, como que a Argentina fica muito mais fria, áreas ali que já podem estar chegando próximo dos seus 2, 3 graus, isso, né, temperatura 2 metros. Mas quando a gente avança para quarta-feira, viu que ela foi um pouquinho mais para norte, é o mapa da esquerda que eu estou dizendo, né? Tanto na parte da Argentina como no Uruguai, avança um pouco esse frio e chega também naquela região ali mais sul do Rio Grande do Sul. Então, a área ali próximo de
Bagé, desde Uruguaiana até essa porção mais aqui onde está mostrando os tons em azul, tem algum pontinho ou outro que pode ser que apareça alguma geada. Especialmente aqui, a gente viu então também na quinta-feira, como o frio está mais forte em Argentina, Uruguai, mas aí o frio já avança mais pelo Rio Grande do Sul de modo geral. Só que a região mais, a porção mais sul do estado do Rio Grande do Sul está tendo um cenário mais forte até aqui na quinta-feira, porque aí na sexta é que ganha um pouco mais de abrangência desse ar mais frio no estado gaúcho. A gente vê então regiões no Uruguai de modo geral, ali temperaturas ficando abaixo dos seus 7 graus, e nessa porção aqui que vai pegar a parte de Bagé, Dom Pedrito, também ficando abaixo dos seus 7 graus. Então, em algum ponto ou outro, já começamos a cogitar a possibilidade ali de haver alguma geada. Então, tem aquela questão de áreas de baixada serem um pouco mais propícias a essa ocorrência, ou então em áreas que estão muito elevadas, nessas áreas elevadas, né, na porção de baixada dela, aí que é mais favorável mesmo. Mas a gente vê, né, como é diferente o cenário que está para hoje e amanhã, com temperaturas um pouco mais baixas no Rio Grande do Sul, de modo mais altas, perdão, de modo geral. E que aí a gente vai para quarta, quinta e especialmente na sexta, o frio ganha uma abrangência maior na região. A partir de sábado, aí já passa a melhorar, diminui essa temperatura e o frio, quando a gente passa os próximos dias, ele chega um pouquinho em São Paulo, chega aí para vocês, mas assim, de forma mais suave, mínimas até um pouco parecidas com o que foi a semana passada, né? Talvez na casa dos seus 14, 13 graus. Então, assim, fica agradável naquela situação de colocar um agasalho, mas chance de geada já fica bem mais difícil em alguns pontos muito isolado, de forma nas áreas bem mais elevadas do sul de Minas, eventualmente algo mais intenso pode acontecer devido à altitude ser muito elevada, né? E o modelo acaba às vezes não pegando aquela informação muito pontual, que é que próximo da Mantiqueira, em algum pontinho, embora o modelo esteja marcando 10 graus ali de possibilidade de temperatura mínima, não dá para descartar que possa acontecer seus 8, 7, 6 graus ali. Em algum momento rápido, depois já esquenta, né? Então, esse é o destaque em termos da temperatura fria, mais baixa nesses próximos dias e onde ela pode ocorrer, causar algum tipo de eventualidade. E, de modo geral, enquanto o Brasil central continua mais seco, dificuldade de chuva, formação de nebulosidade, de manhã, como está ficando cada vez mais seco, até por vezes ali tem uma temperatura um pouco mais amena. Mas ao longo do dia, como não tem a nebulosidade, ou seja, para fazer um sombreamento na superfície e não deixar ela esquentar, vai esquentando muito rápido e ali 2, 3 horas da tarde é um sol forte, temperatura mais elevada, em função justamente do tempo que vai ficando mais seco. Muito que bem. Vamos aqui para a participação então de quem está com a gente no chat. Uhum. Passa a vinheta. Aproveitar, chamar o pessoal para comentar aqui com a gente no chat. A gente já tem as participações dos nossos amigos. Quem estiver aqui acompanhando, seja no nosso canal oficial, seja na home do noticiasagricolas.com.br, esse é o momento, pessoal. Escreve aí a cidade que você está, a informação que você gostaria de saber, e a gente vai trazendo aqui pontualmente com o Landsworks, tá? Começando lá pelo Evandro, nosso amigo Evandro, lá de Bom Jesus da Lapa. Dentre as coisas que ele comenta aqui, né, ele vem sempre comentando que a temperatura lá diminuiu consideravelmente, tem ventado, está nublado. Mas a preocupação dele é com relação ali à baixa umidade, né? Se teremos ali uma questão, alguma preocupação com essa questão da presença de umidade lá na região de Bom Jesus da Lapa. Ele ainda tá, bom, o Evandro, né, que sempre está aqui com a gente. Nessa região, até que ainda continua sendo, de certa forma, beneficiada, porque nessa porção da Bahia, que lembra quando a gente sempre ficou aqui falando que do norte de Minas, avançando pela Bahia até lá mais ou menos no sul do Ceará, quanto tempo ficou sem chover e a gente falava, não tem nada para essas áreas, e tal. Então, pelo menos devido a essa questão, né, da alta subtropical, poder atuar de uma forma um pouco mais intensa, contribuir com as chuvas chegando mais aqui na Bahia, a umidade devido tanto a essa incursão do ar mais úmido adentrando na Bahia, nessa metade leste de modo geral,
e a formação de nebulosidade durante a tarde, não deixando a temperatura subir tanto, ou seja, havendo um pouco de formação de nebulosidade, pelo menos esses dois fatores contribuem com que esse processo de diminuição de umidade seja um pouco mais lento quando comparado, por exemplo, ao oeste da Bahia, que não tem essa chegada da nebulosidade por lá, não há essa formação, logo vai ficando também cada vez mais quente, que amplifica a perda de água do sistema de modo geral, né? O solo pela planta, a transpiração perde mais água pelo ambiente, vai ficando mais seco. Então, na região do Evandro, até que não está tão difícil assim, deve ser um pouco mais lenta essa perda da umidade de modo geral para a região dele. Muito que bem. Nossa próxima participação é do Hélio Júnior. Hélio Júnior. Ele é lá da região de Caraí, Jequitinhonha, Minas Gerais, enfim. Ele vai comentando aqui, né? Nos últimos dias teve uma garoa, a temperatura não passou ali de 20 graus, ou seja, aquele friozinho com uma chuva, né? Temperatura ali bem amena, né? Aí ele pergunta como que fica ali na região dele para os próximos dias. Essa é uma outra região do Hélio, ali no Jequitinhonha, de modo geral, que teve muita dificuldade de chuva desde quando a gente vinha conversando lá em janeiro, fevereiro, chuvas muito abaixo da média, predominando de forma geral. E agora, claro, é hora de aproveitar um pouco mais o momento que o jogo virou, de certa forma, pelo menos num curto prazo, favorecendo a questão de temperatura e umidade mais agradável lá para a região. A gente vê que ambas as pêntadas, e eu vou aproximar para contribuir com o Hélio, de modo geral, é verdade. Os acumulados, quando a gente olha, então, são dos mais fracos aqui, assim, né? Mas isso significa que pelo menos há a formação de nebulosidade. E se essas nuvens estão se formando, esse cenário de garoa, justamente o que o modelo está apontando, pode continuar acontecendo. Então, a temperatura também tende ainda a ir se mantendo um pouco mais amena, tanto pelo resquício da passagem da frente fria, quanto a formação da nebulosidade, dificultando com que esse arzinho mais fresco que chegou esquente de forma mais rápida no período da tarde, uma vez que está nublado. Então, nesse curto prazo, de segunda a sexta-feira, esse cenário, e para a semana que vem, ou de sábado até quarta-feira que vem, dá até uma melhorada em termos da expectativa, que a gente vê que os volumes podem ser um pouquinho mais elevados. Obviamente, um ponto ou outro acaba sendo mais beneficiado, só que a formação de instabilidade, nebulosidade, tende a continuar. Então, aquela tarde ensolarada, sem nuvem nenhuma no céu, para esses próximos dias, está mais difícil de acontecer lá nessa região como um todo. E claro, isso beneficia a questão da temperatura se manter de forma um pouco mais regular, não esquenta então muito no período da tarde, e a umidade também se mantém em níveis mais ali próximos do normal, como a gente mencionou ali para o Evandro, ou seja, ela não cai muito durante o período da tarde, que é quando ela diminui a umidade relativa, chega nos níveis mais baixos, e durante a manhã, que fica mais fresquinho, acaba tendo um pouco mais até de formação ali de orvalho, o ambiente fica agradável. No curto prazo, então, é interessante essa região lá do Jequitinhonha, porque até que enfim passa a ser mais beneficiada ali com essa formação de nebulosidade e possibilidade de chuva. Letícia Guimarães, ela pergunta lá para a região de Brasília, ela vai para a Agro Brasília. Já aproveitar, pessoal, a Agro Brasília que acontece de 20 a 24 de maio, a gente vai ter essa cobertura lá, né? Vai a Letícia, vai o Pedro, que é o nosso técnico aqui do estúdio. Pedro, inclusive, já prometeu que vai trazer um pacote de meio quilo de café para gente, né? É... Boa. Brincadeira, brincadeira. Bom, como que ficamos ali para Goiás, Brasília, durante essa semana? Tempo firme, né? A gente vê aí no mapa. Eu adoraria dizer para a Letícia, para o Pedro, pessoal, vai para lá, leva chuva. Obviamente, levar chuva para o evento pode provocar aquele transtornozinho, aquele barro e tal, mas olha, não vai ser difícil. Ali o pessoal vai estar de olho em protetor solar, procurando sombra, estande que está refrigerado, que tem ventilação, procurar os lugares que não fica tão exposto ali ao sol, porque de fato deve ser uma semana, de modo geral, né? Pensando aí no evento,
Não deve haver chuva mesmo, muito, muito difícil, algo extremamente pontual, mas aqui o que os modelos mostram e na avaliação que a gente faz da condição, a tendência de pegar céu azul e aí, Letícia, aquele amanhecer e também aquele pôr do sol deve ficar bem alaranjado, bonito para, né, registros, fazer chamadas ou então algo mesmo para reportagem. Deve ser interessante porque cada vez mais vai ficando mais seco. A poeira, né, a parte de fuligem, de modo geral, a gente chama de material particulado. Fica suspenso na atmosfera, isso vai mexendo ali na forma como a luz incide nesses elementos e torna esse final de tarde mais alaranjado, forte, buscando ali uns tons de vermelho. Então, você pode se beneficiar em relação a isso, em termos de fazer seu material, coberturas, enfim, de modo geral. E temperatura, olha, de manhã a gente sabe que nessa porção acaba que é até um pouquinho mais frio de manhã, mas no período da tarde, devido a essa ausência ou diminuição de umidade e ausência de nebulosidade, é tendência de calor aí com esse sol mais forte no evento nos dias de modo geral. Não vai ter algo, nossa, mas tal dia tem uma possibilidade, não. Mais do mesmo aí todo dia de modo geral. É, a gente que é vacinado pelo agro, a gente sabe, mas vale sempre alertar, né? Leva aí o protetor solar, leva o sorinho. Eu sou longo de data de agro, mas eu Excelente. sempre esqueço, né? Fui para Brasília, voltei queimado e com sinusite. Ou seja, não levei nem o protetor, nem o sorinho, mas é sempre bom levar, tá? Raiz, Pessoal, raiz. pessoal que foi para Brasília, né? A equipe aí, outros colegas do agro que por um acaso forem por lá, fica aí esse ponto de atenção, né? Bom, vamos voltar a dar uma olhada, né? Centro-Oeste, de uma forma geral, devemos ter essas condições. Agora vamos olhar de novo, mais um pouquinho aqui, então, para o sul do país, né, e para o Sudeste. Vamos olhar primeiramente lá para o sul, mais um pouco essa questão, essas preocupações para essas chuvas dos próximos dias. Como que ficamos para essas condições do Rio Grande do Sul nos próximos dias? Eu vou fazer uma passagem rápida aqui no dia a dia para a gente ver Uhum. quando que evolui essa instabilidade, né? Essa que está acontecendo hoje, Erickson, ela meio que já está desconfigurando, perdendo força na forma como está. Só que já vem uma outra em sequência para amanhã. Olha como que é, de certa forma, né? Eu que fiz mestrado em ciclones extratropicais, a minha classificação é que eu acho isso daqui lindo, de certa forma, né? Porque é muito bem desenhado, geometricamente falando a área que acaba acontecendo a instabilidade, né? Então, esse corredor, essa área toda acontecendo aqui em termos de nebulosidade, favorecendo mais ali entre o sul do Paraná e Rio Grande do Sul, então, ou seja, condição de chuva para pensando mais amanhã, e aí depois olha como que muda o desenho, né? O ângulo, como está mais inclinado, e aqui como fica mais reto, justamente porque a frente fria, ela não consegue, né? Formação de instabilidade adentrar o continente, então ela perde força, o ciclone vai embora para o oceano, digamos assim, né? Mas a parte mais quente, opa, não deixa a nebulosidade avançar. Então, mais um dia ali, ó, em Santa Catarina, sul do Paraná, pega um pouquinho também o norte gaúcho, na quarta. Na quinta, muito parecido, mas um pouco mais deslocado a norte, se a gente for fazer um comparativo, né? Que aí já adentra um pouquinho mais o Paraná, chega ali naquela parte mais sul e litoral de São Paulo, que é quando eu tinha mencionado, né? Que tinha um pouquinho da chuva lá para São Paulo. E aí depois, bom, na sexta até tem um resquício ali da frente, já atuando mais no litoral do Sudeste de modo geral, mas o Sul fica um pouco mais fraco, tem alguma coisinha ali mais por parte leste de Santa Catarina e parte oeste, sul do Paraná. Lembra que eu falei que tinha dois sistemas? Aí já vem um outro em sequência no sábado, que é aquele que vem trazendo as chuvas lá da Argentina e do Uruguai. Vai lá, né, pegando o Rio Grande do Sul, fica bem mais concentrado lá no Rio Grande do Sul. Lembra lá na segunda pêntada, quando dava os volumes mais elevados naquela partezinha da Argentina e do Uruguai? Olha ele atuando aí no início da próxima semana. Pega também, obviamente, ali essa metade sul do Rio Grande do Sul. E aí, assim, nesse desenho está se configurando até uma frente mais um pouquinho mais forte, ou então formando um pouco mais de instabilidade, toda essa área aqui podendo promover chuvas, e aí, de forma similar ao que a gente viu, em vez do sistema avançar, poder levar chuvas nessa porção mais central do Brasil, o que não vai acontecer porque a gente viu que vai ficar mais seco, ele, né, meio que perde essa condição de vir para áreas que chegaria mais aqui próximos de
São Paulo, Paraná, nessa região, ele ainda, nesse momento, não consegue atuar, chegar ali, ficando mais restrito só a essa porção. Obviamente, como eu mencionei, né, os colegas que vão atuar no restante dos dias talvez tragam notícias, informações que o sistema evoluiu e conseguiu adentrar um pouco mais para atuar ali em partes do Sudeste, porque de momento só um pouquinho ali do sul de São Paulo, faixa mais litorânea, é que está se beneficiando, e de forma de um dia ou outro também dessas pancadas. Claro, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo também está pegando, só que ainda de forma um pouco mais comedida, considerando em termos de abrangência, Minas Gerais sendo um pouco maior, mas Minas Gerais pega só um pouquinho naqueles resquícios da porção leste. Parte norte, o noroeste, que é bastante produtor, Triângulo Mineiro, o sul, meio que de modo geral, tá bem mais fraco ali a possibilidade, essa probabilidade de chuva, né? Muito que bem. Só para a gente finalizar, acho que vale a pena a gente também reforçar, né, pontualmente lá para o norte do país, né? Você tinha comentado, né, Roraima. Enfim, vamos dar uma nova olhadinha lá para, né, Amapá também, vale a pena a gente dar uma nova olhada. É. O Amapá eu acabei não mencionando, Erickson, mas de modo geral, é claro assim, a gente foi dando destaque da questão de Roraima por produção abrangente ali de forma geral da soja, mas a vontade que a gente tem mesmo é de falar de todos os estados, mas claro que a gente acaba dando um pouco mais de destaque para aquela porção que está sendo um pouco mais produtora, uma determinada commodity é destaque aqui, mas em termos de volume de chuva, o Amapá tem muita condição para toda essa porção que é mais leste, norte do estado, ainda um pouco em função dessa questão das ECIT atuando lá. E eu coloquei aqui no dia a dia, eu vou passando aos poucos, só para mostrar como que são dois estados, né, de modo geral, eu posso pegar ali Roraima e Amapá, mas essa metade norte do Pará, não a metade, mas boa parte dessa porção mais norte do Pará, e do Amazonas, muita condição de chuva de forma assim, todo santo dia. A gente vê aqui nessa segunda-feira, né, esse cenário que eu estou mencionando agora, de forma geral, na terça se repete, a gente vê lá como que Roraima e Amapá sempre chuvoso. Quarta e quinta-feira se mantém o cenário, porção mais lá do norte do Pará, a gente vê mais uma vez também sexta-feira e sábado se repete. Então você imagina, produtor, né, com o seu cultivo no campo, todo dia chove, todo dia é úmido e tal. Então é um desafio em termos de produzir em alto nível, com uma condição com tanta umidade, combate com pragas, maquinário para rodar na roça, não é fácil mesmo, né? Então, reforçando aqui sexta e sábado, condição de umidade muito elevada. Domingo e segunda-feira, mais uma vez, olha só, Roraima e Amapá, mais uma vez, muita água acontecendo por lá, de forma frequente, então quase não tem sol, não dá tempo de secar. E a gente vai para terça e quarta-feira que o cenário se repete mais uma vez. E colocando só, para deixar um pouquinho na tela com o pessoal, né, que é esse mapa de 10 dias, que é justamente o que eu estou falando em termos de potencial de volume. Que a gente vê que em 10 dias, olha essa condição aqui para Roraima, Erickson. Algumas áreas podendo chegar nos seus 200 milímetros, uma excelente distribuição se você pensar, né, nos dias, porque todo dia está podendo cair um pinguinho ou outro. De certa forma, pensando em produtividade, é até excessivo, né, que pode causar em termos ali de dificuldade do operacional ou então do crescimento, dependendo do estado vegetativo que está o cultivo, né? E aquela porção que eu falei, ali mais do norte e leste do Amapá também, muita água sendo esperada para esses próximos 10 dias. Muito que bem. Lanzo Erques, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Opa, claro, toda segunda-feira que a gente está aqui para contribuir um pouco mais com o pessoal, e aí o que tiver de destaque a gente traz aqui para tentar auxiliar o pessoal na saber o que vai acontecer lá na roça de modo geral, se planejar, enfim, a gente está aqui sempre à disposição. É isso aí. Grande abraço. Vamos aqui para os alertas, né? Começar pelos alertas do INMET. INMET temos um alerta ali no norte do país, né? Esse alerta fica para chuvas intensas. Principais áreas afetadas, né? Nordeste paraense, Marajó, Norte maranhense, Baixo Amazonas, Sudoeste paraense, Norte de Roraima, Centro amazonense, Norte do Amapá, Oeste maranhense, Metropolitana de Belém, Norte amazonense, Sul amazonense, Sudeste paraense, Sul de Roraima, Sul do Amapá,
sudoeste amazonense. Comecei por esse alerta exatamente porque era sobre ele, né, que a gente estava comentando agora há pouco aqui com o Lanzoerx. A atuação da Zecit levando essas chuvas aí para Amapá e levando chuvas ali para safra de soja, tá, pessoal? Safra de soja lá de Roraima, que é uma soja que acompanha ali o hemisfério norte, porque está acima da linha do Equador. Então é uma safra diferente do resto do país. Próximo alerta que temos aqui é esse alerta para o Nordeste. Eu peguei só o alerta laranja, tá, pessoal? Que é o de chuvas intensas. Pegando ali, ó, Mata Pernambucana, Leste Alagoano, Metropolitana de Recife. Deixa eu estender para algumas cidades aqui, ó. Água Preta, né, em Pernambuco. Atalaia, em Alagoas, Barreiros, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Campo Alegre, Alagoas, vamos ver mais algumas cidades aqui, ó, Jacuípe, Alagoas, deixa eu ver mais algumas aqui, Maceió, né? Murici, também em Alagoas, vamos ver mais algumas aqui. Porto Calvo, em Alagoas, Ribeirão, Pernambuco, Rio Formoso, Pernambuco, São Miguel dos Milagres, em Alagoas, Tamandaré, Pernambuco. É isso, né? Algumas cidades aqui, mas enfim, pegando aí toda essa parte mais costeira, né? Principalmente do Alagoas, né? Se estendendo por todo o Alagoas, pegando ali uma parte de Pernambuco. Pernambuco, deixa eu só pegar esse outro alerta, o alerta amarelo. Aí sim, né? Temos um alerta amarelo que pega essa mesma região, tá? De Alagoas e Pernambuco. Só que pega também ali, ó, Metropolitana de Recife, já havia comentado, né? Mata Pernambucana, Agreste Paraibano, Mata Paraibana, Leste Alagoano, Leste Potiguar, Agreste Pernambucano, Leste Sergipano, Agreste Potiguar, Agreste Alagoano e Agreste Sergipano, né? Aí sim, o alerta amarelo pega toda essa região aí do Nordeste. Próximo alerta que temos aqui é lá para o Rio Grande do Sul, um pouquinho acima, né, daquele que a gente já estava comentando, né? A gente comentou um pouco mais ao sul, né, do Rio Grande do Sul. Esse alerta atual aqui é para o noroeste rio-grandense, sudoeste rio-grandense, centro-oriental rio-grandense, centro-ocidental rio-grandense e oeste catarinense, né? Para chuvas intensas também aí, então, esse alerta do INMET. Deixa eu ver se temos mais algum alerta aqui que eu não comentei. Tem um trechinho ali, ainda pegando o sul da Bahia, né, de alerta amarelo. Aquelas cidades que a gente já vinha comentando, né? Ilhéus, Itabuna, enfim, né, desde a semana passada a gente já vinha comentando aqui, né? Então vamos lá para os alertas. Peraí, antes de ir para o Samadem, tem um outro alerta amarelo aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Pegando ali a área serrana, noroeste rio-grandense, oeste catarinense, centro-ocidental rio-grandense, metropolitana de Porto Alegre, sudeste rio-grandense, nordeste rio-grandense, sul catarinense, centro-oriental rio-grandense e sudoeste rio-grandense, tá? Agora sim, vamos lá para o Semadem. O Semadem tem um alerta para Amazonas e Pará, né? A Amazonas é aquela região dos rios, né? Manaus, Tefé, Parintins, pegando ali toda a bacia do Rio Solimões, Rio Tefé também. A gente já vinha comentando, né, dessa região, faz tempo também que está esse alerta. Considera também moderada ali para as regiões de Belém e Santarém, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, né? Principalmente áreas mais urbanizadas ali com riscos de alagamento.
Região Nordeste considera alta para Pernambuco e Alagoas. Regiões ali de Recife, Pernambuco e Maceió, Alagoas, devido à previsão de chuva persistente, com acumulados e possibilidades de pancadas moderada a forte ali durante, né, todo o período do dia, com enxurradas nas áreas mais urbanizadas e também ali perto do litoral, né? Vamos tomar cuidado aí, pessoal de Alagoas e Pernambuco, que realmente deve vir muita chuva aí para vocês. Alerta também para Rio Grande do Sul, né? Considera moderada ali para a região de Santa Maria, né? Devido à previsão de chuva que pode ter acumulados elevados e pancadas localmente fortes. Então não se descarta a possibilidade de alagamentos, né, nas áreas urbanizadas ou que tenha ali algum problema de drenagem. Mais informações, procurem o CEMADEM, procurem o IMET, procurem a Defesa Civil de suas cidades, estados ou regiões. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, envie, né, esse vídeo, a gente vai ter um recorte aqui da previsão do tempo. Enviem esse vídeo aí para os seus colegas, né, por WhatsApp, pelas redes sociais, vamos ajudar aí o canal a crescer, né? E quando você ativa aí o sininho, se inscreve no canal, você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Então, sua programação dura o dia inteiro, né? Tem acompanhamento aí de eventos, temos podcasts, vamos ter aí a Agro Brasília, enfim, né? Uma programação recheada de informações para você acompanhar ao longo do dia. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.